Olá, eu sou Nilzângela de Lima Souza. Renato Araújo aqui, e este é mais um episódio de Arte Africana Exposta. Um podcast para nós escutarmos artigos, livros e outras cositas mais. Nil, a gente vai ter hoje aqui uma coisa muito interessante, um artigo da professora Lise Salum. Vamos escutar esse artigo? Muito bem, nós temos aqui hoje dois alunos maravilhosos de arte africana, o Mário e a carioquíssima Ana. Olá, Ana, o que a gente tem hoje por aqui? Olá, hoje a gente mergulha num artigo acadêmico super interessante da professora Lise Salum. É sobre aquelas esculturas afro-brasileiras, sabe? Ligadas aos candomblés antigos que hoje a gente encontra em museus. Exato. Um material denso, mas fascinante. E a nossa ideia aqui é entender o que esse artigo revela sobre a tal autoria oculta dessas peças. Quem fez? Por que a gente não sabe? Qual é a história por trás delas, antes de chegarem aos museus? Pois é. O ponto central que essa aluna traz é justamente esse. São peças de um valor cultural e estético imenso, mas a autoria ficou obscurecida por um processo histórico bem complicado, né? Complicado como? Olha, envolve desde a perseguição religiosa, muitas peças vieram de batidas policiais em terreiros, até as práticas de como se colecionava e como os museus formaram seus acervos. E o artigo propõe um caminho para investigar isso, a análise estilística. O estudo das formas, do estilo mesmo. Entendi. Então, como é que objetos tão cheios de significado, tão únicos, acabaram com os criadores esquecidos? Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. Esse começo da história é meio pesado, né? O artigo cita Angela Lunin, a pesquisadora, lembrando que muitas dessas esculturas foram, apreendidas pela polícia, principalmente ali no fim do século XIX e início do XX. Sim, e eram vistas de forma bem pejorativa na época, né? Como bugigangas e troços, sem reconhecer o valor cultural delas como documento. Nossa. E aí, só depois vieram figuras pioneiras, tipo o Nina Rodrigues, lá em 1904. Exato, e depois o Arthur Ramos, o Mário Barata. Eles começaram a olhar diferente, ao estudar, a publicar. Mas o dano inicial, digamos assim, já estava feito. Certo. E aí entra uma figura que essa aluna destaca bastante, né? O Mariano Carneiro da Cunha. Isso, fundamental. Ele é citado como alguém que identificou uma tradição estética específica que ele chamou de Nagô-Iorubana, ou seja, ligada aos povos iorubás, mas criada aqui no Brasil. Uma estética própria. Ah, interessante. E o mais importante talvez, ele introduziu a ideia de usar a análise estilística, olhar para as formas, para o jeito de fazer, como um método para estudar essa cultura material afro-brasileira. Entendi. E essa aluna, então, pega essa ideia e expande. Exatamente. Ela aplica essa análise a um conjunto maior de objetos para tentar aprofundar essa investigação sobre as autorias. E é aqui que a coisa fica bem interessante, né? Essa tal da análise estilística. Fica assim. É como se fosse uma assinatura visual, não é? Analisando os detalhes, o corte da madeira, a expressão, o jeito da roupa, a Salum tenta identificar as mãos por trás das peças. Isso. Ou até mesmo grupos de artistas, né? Daí vem a hipótese do ateliê baiano. Que o Carneiro da Cunha já tinha levantado, certo? Exato. A ideia de que poderia haver uma produção concentrada ali na Bahia, com características comuns, um estilo reconhecível. Talvez um grupo trabalhando junto, mais ou menos até 1930. E ela dá exemplos concretos disso no artigo. Dá sim, vários. Ela compara, por exemplo, uma Iemanjá bem conhecida do Museu Afro-Brasileiro da UFBA, uma afro, com um trono que o Nina Rodrigues fotografou décadas antes. E aponta semelhanças bem marcantes no estilo. Nossa! E faz isso também com o Oxês de Xangô, aquelas esculturas com machado duplo, sabe? De vários museus diferentes, IGA-HBA na Bahia, IEB da USP, Museu Nacional no Rio, Museu Afro-Brasil em São Paulo. E o que ela nota? Padrões que se repetem. Tipo, figuras ajoelhadas de um jeito parecido, saias com texturas semelhantes, a posição das mãos, coisas que sugerem uma mesma escola, digamos assim. Fascinante! E tem mais exemplos? E o caso dos ibejis, figuras de gêmeos. O artigo compara um par que foi do Arthur Ramos com outro que apareceu numa foto de jornal de 1931. E são iguais? Muito parecidos. O que sugere, de novo, talvez um mesmo ateliê.
Mas aí vem a complexidade. Talvez não do mesmo artista individual, entende? Ah, claro. Pode ser um estilo do grupo. Exato. E ainda tem a questão das cópias, das encomendas. O artigo menciona peças do MAIC, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que foram encomendadas através do Pierre Verger, por exemplo. Isso, claro, mexe um pouco com a linha do tempo e com a ideia de autoria original. Realmente não é simples. Não mesmo. E o fascinante é justamente essa complexidade. É difícil traçar paralelos diretos com estilos específicos lá da África. Ainda mais os estilos GG, que talvez sejam menos estudados aqui do que os iorubás. Entendo. E tem um paradoxo interessante que Salom aponta. A própria singularidade da peça, a força dela, quando é tirada do terreiro, do contexto original, isso acaba ajudando a apagar o nome do autor. Fica só o objeto anônimo. É uma situação delicada. Muito. Lembra um pouco a busca por mestres anônimos na própria África, né? Como o famoso mestre de Buli, identificado só pelo estilo único das esculturas. É um desafio parecido. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Essa análise estilística toda? Olha, significa que o trabalho da Salom é mais do que um exercício acadêmico, né? É uma ferramenta para tentar devolver a individualidade para essas obras. E para os seus criadores, né? Exato. Para tirar essas peças daquele rótulo genérico de artesanato étnico ou só peça de culto anônima. Faz todo sentido. É olhar para a história completa do objeto. Isso. A produção, o uso ritual, o confisco ou a coleta, a musealização. Cada detalhe do estilo pode contar um pedaço dessa história. E não dá para esquecer, como o artigo mostra, a influência dos intelectuais, dos colecionadores tipo Ramos, Mário de Andrade, Verger, até o antropólogo Melville Herskovits e dos próprios museus nesse processo todo. Como assim? Eles não só formaram as coleções, mas às vezes as relações deles, as encomendas, acabaram influenciando o que era produzido ou o que era valorizado para ser colecionado, entende? Entendi. É uma rede complexa de influências. Exatamente. E para quem está ouvindo a gente, por que isso é importante? Olha, eu acho que é importante porque essas peças nos museus, elas não são só objetos bonitos ou, sei lá, exóticos. Elas são testemunhas silenciosas de uma história super rica, vibrante e muitas vezes dolorosa também. De arte, de fé, de resistência, das dinâmicas culturais que formaram o Brasil. Com certeza, tentar descobrir mais sobre quem as fez, mesmo que não achemos nomes específicos, enriquece muito a nossa compreensão da nossa própria história, né? Totalmente. E o artigo da Salom, acho que ele nos deixa com uma provocação final bem interessante. Qual seria? Essa nossa necessidade, muito ocidental talvez, de classificar tudo. De encontrar o mestre, o nome, o gênio individual. E será que essa busca, ironicamente, não acaba desvalorizando outras formas de criar? Outras formas de conhecimento? Exato. Tradições artísticas coletivas que são tão fortes em muitas culturas de matriz africana. Fica aí a reflexão, né? Sobre como a gente olha e como a gente valoriza a arte e quem a faz. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Esse foi o Arte Africana Exposta, ouvindo artigos e livros. Na descrição abaixo, vocês encontrarão um guia para professores, um quiz com gabarito para alunos e um resumo do artigo Vistas sobre Arte Africana no Brasil, Lampejos na Pista de Autoria Oculta de Objetos Afro-Brasileiros em Museus, da professora Marta Heloísa Lebo Salom, mais conhecida como Lizzy. Publicado originalmente nos Anais do Museu Paulista, na série volume 25, número 2, em maio de 2017. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre. Beijão para todos.